Então vamos para o primeiro passo. Movimento, alimentação saudável e sono reparador. Eu gosto de chamar de MAS, MAS. Movimento, alimentação saudável e sono reparador. Quando eu falo de movimento, eu não estou falando necessariamente de atividade física, por exemplo, na academia, musculação, alguma coisa assim. Estou falando de você movimentar o seu corpo. Nós precisamos movimentar. Isso é base, né? É fundamento da saúde. Então, se a gente for pensar, o músculo que não se movimenta, ele atrofia. Então, nós precisamos movimentar o nosso corpo diariamente. Então, existem pesquisas que mostram que se a gente fica por longo período sentada, sem movimentar, na mesma posição, a gente vai ter grandes prejuízos na nossa saúde. Da mesma forma que se a gente faz um movimento pequeno, levanta, dá uma caminhada constantemente ao longo do dia, a gente já vai ter uma melhora na nossa saúde. Então, movimentar é fundamental. Fazer atividade física, ela melhora não só o aspecto físico, sua saúde física, mas a sua saúde emocional. A gente vê, falando constantemente, hoje nós temos muitas informações, constantemente vocês vão ver as pessoas dizendo sobre os hormônios que são liberados, né, durante a atividade física. E isso é muito importante a gente entender, que não dá para a gente ter saúde emocional, psicológica, social, sem saúde física. E o básico da saúde física é o movimento. Então, se nós queremos ter saúde, autogestão, a gente tem que começar a dominar o nosso próprio corpo, a cuidar do nosso próprio corpo. E o movimento é uma dessas formas. Uma segunda forma importante também para que a gente consiga ter saúde é a alimentação saudável. Quando eu falo de alimentação saudável, eu não estou falando de uma dieta específica, até porque nós sabemos que há alimentos que são saudáveis para algumas pessoas e para outras nem tanto. Há necessidades, né, de cada corpo, de cada pessoa. No entanto, nós sabemos que todos nós precisamos comer comida de verdade. Nós sabemos que fast food não faz bem para ninguém. Nós sabemos que industrializados não ajudam na saúde de ninguém. Então, o fato é que quando nós falamos de alimentação saudável, nós estamos falando de uma alimentação com nutrientes, rica em nutrientes, alimentação completa, alimentação de verdade, né? Uma comida de verdade mesmo, não uma comida industrializada. Sono reparador. Sono reparador é um terceiro ponto importantíssimo quando a gente fala de saúde, porque nós precisamos entender que o nosso corpo, ele precisa de alimentação, ele precisa de movimento, mas ele precisa de sono. É um tripé que sustenta o nosso corpo físico. O sono, ele ajuda a reparar, né, a nossa energia, ele ajuda a regular hormônios importantes no nosso corpo. O sono, ele é fundamental, não só para o corpo físico, né, mas também para a nossa mente, para as nossas emoções. Então, é fundamental que você entenda que nós precisamos ter movimento, alimentação saudável e sono reparador. Existe a higiene do sono, que auxilia bastante aqui para regular o sono, caso você tenha dificuldade. Então, a higiene do sono, ela ajuda a gente ter um sono melhor, um sono mais saudável. Então, nós podemos ter, por exemplo, hábitos de dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Ter uma média de 7 horas de sono é o ideal. Nós podemos também colocar hábitos de não utilizar luz branca antes de dormir. Então, algumas horas antes, a gente já tira a luz azul do celular, diminui as telas, inclusive, né? Não ficar mexendo no celular, assistindo TV. Telas é algo extremamente estimulante para o nosso cérebro. E isso tudo dificulta o sono. Então, a ter alguns hábitos durante
o nosso dia auxilia bastante no sono também, como por exemplo, não alimentar, ter comidas pesadas, né? Antes de dormir, alimentação mais leve, então alimentação saudável, leve antes de dormir, não comer comida pesada, a gente ter uma rotina de atividade física, evitar também atividade física intensa antes de dormir, isso pode estimular bastante o nosso sono. Ter uma exposição à luz solar todos os dias pela manhã, então assim que você acorda, você se expor à luz solar também auxilia na regulação do sono. Então existem alguns hábitos aí, existem hábitos que são importantes para que a gente tenha um sono reparador. Então, quando a gente fala de autogestão, o primeiro pilar é cuide do seu corpo. É o MAS: movimento, alimentação saudável e sono reparador. Até aqui, tá tudo bem? Você já está colocando em prática todas essas atividades aí? Vamos exercitar. Vamos para o segundo ponto da autogestão. Qual que é a segunda etapa, então, para que a gente consiga ter uma autogestão de sucesso? A segunda etapa é cuidado com os estímulos de controle. O que são, então, os estímulos de controle? Estímulos de controle é tudo aquilo que controla a sua mente, é tudo aquilo que rouba a sua atenção. Constantemente, nós temos estímulos no nosso dia a dia. Ainda mais hoje, nessa tecnologia, nós somos bombardeados com estímulos que vão roubar a nossa atenção. Então, nós temos as telas, excesso de sons, muitos barulhos, tudo isso rouba a nossa atenção. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque uma das coisas que deixa claro que nós estamos tendo uma boa autogestão é a gente ter controle, a gente ter domínio sobre aquilo que entra na nossa mente. É a gente conseguir selecionar o que vai roubar a minha atenção. É eu direcionar a minha atenção. E uma das queixas que a gente mais escuta no dia a dia hoje é que as pessoas não estão conseguindo concentrar naquilo que elas precisam. Elas não estão conseguindo manter a atenção, o foco naquilo que é importante, naquilo que faz sentido para elas. Então a gente está constantemente ouvindo que as pessoas estão tendo atenção, concentração em N coisas, mas não naquilo que de fato elas querem. E isso mostra que nós estamos tendo um problema de selecionar os estímulos de controle. É aquilo que está controlando, roubando a nossa atenção. Então, tem pesquisas, por exemplo, que vão mostrar que eu ter o celular presente no mesmo ambiente que eu trabalho diminui o meu rendimento, vai me distrair, vai roubar a minha atenção. Então, algumas dicas para você desligue o celular em momentos que você quer se concentrar, desligue a notificação. Se necessário for, coloque em outro ambiente, em outro lugar que fica de difícil acesso, né? Diminua esses estímulos que você sabe que vai roubar a sua atenção. Comece a frequentar ambientes, lugares com menos ruído, né? Ambientes mais tranquilos, para você conseguir se concentrar melhor. Exercite isso. Existem pesquisas também que mostram que fazer uma caminhada ao ar livre, estar em contato com a natureza, auxilia também nesse movimento de foco, de atenção, de regulação. Então vamos focar nesses exercícios que vão fazer com que a sua atenção esteja sob seu controle, em coisas que vão agregar para a sua vida e não em coisas que não vão te ajudar ou vão te distrair e diminuir o seu resultado, diminuir a sua produtividade e também a sua saúde. Então esse é o nosso segundo passo. Tenha cuidado com os estímulos de controle.